novamente aqui, né? Estou aqui novamente para apresentar a palestra, né, do nosso querido colega Rubens Wollich, Rubens Marcelo Wollich, e que eu gostaria de apresentá-lo, né, que Wollich é doutor pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot, membro do departamento e professor de especialização em psicossomática psicanalítica do Instituto Sede Sapiense, autor de vários livros, A Psicossomática de Hipócrates da Psicanálise, Hipocondria, Impasses da Alma e Desafios do Corpo, e outras publicações. E quero também fazer uma publicidade, uma propaganda, que o novo livro que o Wollich escreveu e lançou agora dia 1º de junho, né? Tempos de Encontro, Escrita e Escuta Psicanálise. E ele tem no YouTube uma live muito interessante com uma série de psicanalistas, né, comentando o livro do Wollich. Então, é pelo YouTube e no canal da Psicossomática Psicanalítica. Excelente bate-papo. Parabéns, Wollich. Obrigado. O tema dessa palestra de hoje, do Wollich, é Miragens ou Excessos? Clínica das relações profissionais e o contemporâneo. Tá? Então, aí depois da apresentação do Wollich, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas. E eu gostaria de reiterar aqui também que todo mundo mantenha o seu microfone fechado, para que, e também, se possível, a imagem, né, também a imagem, para que não haja interferência. Ok? Vamos lembrar sempre disso. Pode começar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite da Lídia, da Maia e dos colegas, né, da Associação de Psicoterapia Psicanalítica, né? E para mim é um prazer, é a primeira vez que a gente está se encontrando nesse contexto, né, associativo de um simpósio, mas eu já tive alguns alunos, né, que haviam feito a formação com vocês, né, e para mim sempre foi um prazer constatar a densidade, a qualidade da formação, né, e do raciocínio clínico, né, que eles desenvolveram, né. Então, para mim, essa troca que a gente está tendo é mais uma oportunidade da gente se aproximar. E principalmente agradecer também a Vanessa, a Marisa e a Sueli, que levantaram algumas questões que vão me ajudar muito na nossa conversa aqui, né? Eu acho que a reflexão clínica compartilhada é um dos meios mais ricos, né, da gente construir cada analista, cada terapeuta a sua própria teoria, né? E eu acho que esse exercício de trocas interinstitucionais ele é precioso justamente para poder pensar essas diferentes abordagens, né? Eu vou fazer uma apresentação bastante ampla, né, já que é para a gente pensar as questões do contemporâneo, né? Naturalmente a gente tem que restringir um pouco. Eu quero convidar vocês a fazer uma viagem talvez um pouco ampla, né? De entender um pouco esse momento que a gente está vivendo do ponto de vista do contemporâneo, do social, as repercussões clínicas que a gente encontra, né, a partir disso, e depois voltar para pensar um pouco como a clínica, né, pode nos inspirar nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, né, no contemporâneo, né? Como, por um lado, a clínica ela tem que lidar com os efeitos do social e, ao mesmo tempo, como a clínica pode apresentar um modelo para a gente também, quem sabe, né, poder transformar um pouco esse social, né? E, particularmente, né, já que a Marisa, a Vanessa e a Sueli me ofereceram essa possibilidade, né, quer dizer, tem uma parte que eu vou comentar a respeito da contratransferência como um recurso clínico para lidar com esses efeitos e lembrar essa questão do ponto cego, né, o famoso ponto cego da contratransferência, e desde já convidar vocês, a partir das apresentações que a gente já ouviu, para pensar
como é que a gente pode escutar, né, diante da cegueira, diante desses momentos que eu já vou dizer desde já para vocês, que são os momentos de impossibilidade de representação daquilo que a gente não consegue enxergar. Tá? Como eu disse para a Lídia, eu tentei reduzir o meu tempo de apresentação justamente porque eu acho que uma das coisas mais ricas que a gente pode tirar de um encontro como esse é a troca, né? Então, espero que depois a gente possa ter um pouquinho mais de tempo para conversar sobre as ideias que eu estou trazendo para vocês, tá? Há cerca de 60 anos, em abril de 1965, Theodor Adorno proferiu uma palestra pela Rádio de Essen, na Alemanha. Publicada 2 anos depois com o título A Educação após Auschwitz, sua tese tornou-se mundialmente conhecida ao afirmar que a primeira exigência para evitar que Auschwitz se repita é o cuidado com a educação. Segundo ele, o campo de extermínio foi a forma mais requintada de síntese da barbárie promovida por uma sociedade moderna, científica e tecnológica. A afirmação de Adorno convoca a reflexão. Se a tecnologia sempre contribuiu para a aquisição, o acesso e a transmissão de saberes, o que haveria de tão assustador no progresso e desenvolvimento tecnológico? Em suas palavras, o pensamento, o modelo e os processos altamente eficientes da máquina de guerra e de extermínio representavam um processo social objetivo de regressão associada ao progresso. Essa regressão é marcada pela diminuição da capacidade de pensamento, aquilo que ele denominava da produção de uma consciência mutilada. Essa mutilação se desdobraria também na esfera corporal e social e promoveria a violência. Há 2 gerações, em plena era da corrida espacial para alcançar a Lua e outros planetas, em meio a grandes progressos científicos no campo da medicina, quando o ser humano já usufruía em seu cotidiano de enormes ganhos de produtividade e conforto de vida, resultantes dos desenvolvimentos tecnológicos derivados de pesquisas que inicialmente alimentaram as estratégias bélicas de 2 grandes guerras, e muito antes do advento da internet, da globalização e da sociedade de consumo online, com todas as repercussões que conhecemos, Adorno já alertava para a armadilha da fascinação, fetichização e captura pela tecnologia e por muitas das ilusões que ela propicia. Fenômenos que contribuem para esvaziar as dimensões subjetivas, relacionais e sociais humanas. Em companhia de Silvio Otinski, psicanalista e educador, analisamos em um trabalho em vias de publicação as repercussões dessas realidades sobre os processos educacionais, sobre as pessoas implicadas nesses processos e sobre a família. Hoje eu convido vocês a refletirem conosco sobre os efeitos dessas dinâmicas contemporâneas no cuidado e no desenvolvimento das crianças e nossa relação com a infância e com as necessidades particulares e anseios de cada ser humano em desenvolvimento, que eu imagino vão ser desenvolvidos pela Audrey na apresentação dela. Constatamos com pesar a enorme dificuldade de pais, educadores e da sociedade em geral para lidar com essas dinâmicas que acabam contribuindo para perturbar muitas vezes, gravemente e cada vez mais precocemente as pessoas, né, e os nossos pacientes. Não apenas as crianças, mas em todas as idades. O modo de vida contemporâneo nos confronta a realidades, expectativas e exigências que promovem uma frenética escalada de excitações que perturbam os ritmos corporais e do cotidiano, como sono, alimentação, repouso, estudo, trabalho. Come-se rápido no fast food, em praças de alimentação, sem saborear o alimento, com o olhar fixado no celular. Aceleram-se as velocidades de áudio e de vídeo, encurtam-se os diálogos e o tempo para compartilhar relatos, histórias e experiências. Fica-se, com muitos,
banalizando o encontro afetivo e sexual, e a pouca tolerância a decepções provoca rompimentos diante da menor dificuldade relacional. Nesses modos de funcionamento, a calma, a espera, a lentidão são muitas vezes insuportáveis. Os tempos de pausa, de vazio, de espera, necessários à metabolização, elaboração e assimilação de experiências pelo corpo e pela mente, bem como a disponibilidade para encontros e trocas com o outro, são cada vez mais reduzidos e rarefeitos. Dinâmicas como essas são corriqueiramente observadas. Não por acaso as encontramos também na etiologia de muitas das manifestações da nossa clínica, como nos déficits de atenção e hiperatividade, nas adicções, nos transtornos de caráter, nos comportamentos impulsivos, nas perturbações do sono e alimentares, nos estados limites e em muitas sintomatologias e doenças orgânicas, como na síndrome do intestino irritável, hipertensão, cardiopatias, quadros alérgicos, entre muitos outros, cuja gravidade e frequência aumentaram de forma significativa nas últimas décadas. Observamos ainda o aumento e a complexificação dos quadros de ansiedade, de depressão e de outros sofrimentos psíquicos, acompanhados do crescimento exponencial do consumo de ansiolíticos, moderadores de humor e outros psicofármacos. Nessas e em muitas outras manifestações, é possível reconhecer os efeitos de grandes intensidades de estímulos e excitações internas e externas, a que em nossos tempos todos estamos submetidos, como das dificuldades que encontramos individual e coletivamente para lidar com essas experiências, sobretudo em nossa clínica. Pela perspectiva do recalcamento, recordar, repetir, elaborar, como lembra Freud, tornaram-se operadores fundamentais da análise das dinâmicas psiconeuróticas e de outras manifestações psicopatológicas. Diante dos impasses clínicos evidenciados pela dimensão mortífera da compulsão à repetição, a psicossomática psicanalítica desenvolveu recursos clínicos para adentrar os territórios primitivos aquém do recalcamento, do limite das funções corporais e das possibilidades de representação. Lembrando o paradigma da função materna que inspira o ato terapêutico, em outro trabalho, sugeri considerarmos, ao lado de recordar, repetir e elaborar, outras 3 dimensões necessárias: nomear, subverter, organizar, para ampliar a clínica psicanalítica de forma a lidar com os sombrios e tortuosos em certos territórios das desorganizações pulsionais. Nomear manifestações e expressões primitivas, motoras, sensoriais, comportamentais aquém da palavra. Subverter, libidinizando funções marcadas pelo instinto, pela necessidade e pelo biológico, propiciando a transcendência para a ordem erógena e pulsional. Organizar, por meio da continência e da reanimação libidinal e da transferência, a economia psicossomática, interrompendo movimentos regressivos e desorganizações e promovendo desenvolvimentos interrompidos por vivências traumáticas ou perturbadoras na vida da história do sujeito. Como é que a gente pode pensar tudo isso tão significativo, né, o nosso dia a dia da clínica, para entender as articulações disso com o social? Todas essas reflexões clínicas, né, têm também implicações significativas para compreender e tentar lidar com os efeitos dessubjetivantes, desorganizadores e potencialmente patogênicos de nosso modo de vida contemporâneo, em muitas instâncias sociais, como na família, na educação, na saúde e na cultura. Se a dor não insiste, como vimos, na importância da educação como forma de evitar a barbárie, é para lembrar sua função humanizadora e civilizatória muito maior do que sua função instrumental de transmissão de conhecimentos e de habilidades.
Não apenas a educação formal das escolas, mas também aquela exercida no seio da família e de outros grupos e instituições sociais, por alguém que acolhe, organiza e promove o desenvolvimento de cada ser humano que chega ao nosso mundo. Em seu sentido pleno, a educação tem também um papel fundamental na contenção e mediação de tendências destrutivas, inerentes e igualmente presentes em cada pessoa, ao lado de suas tendências construtivas e de desenvolvimento. Além de perturbadoras do desenvolvimento e do equilíbrio psicossomático, essas tendências destrutivas são facilmente suscetíveis de serem mobilizadas e socialmente colocadas em serviços de líderes e movimentos autoritários desumanizantes, como constatamos, infelizmente, com frequência crescente nos tempos em que vivemos. É esse o sentido da provocação de Adorno. Como pensar a civilização quando multidões contribuem para a fetichização da técnica em suas mais diversas dimensões? Como lidar com a escalada de estímulos e informações e mercadorias embaladas em promessas mirabolantes de sucesso, progresso, felicidade, beleza e tantos outros ideais ilusórios com os quais há muito convivemos? Já naquela época, Adorno apontava para a tendência ao crescente empobrecimento relacional e libidinal, uma enorme carência da relação libidinal com outras pessoas, que resultaria na diminuição da capacidade de amar. Isso é o Adorno. Sendo insuficiente para relações humanas complexas, essa reduzida capacidade de amar seria cabível e destinada aos meios tecnológicos, às coisas, às máquinas. A pandemia da Covid-19 lançou-nos no olho do furacão desse debate. Com o necessário distanciamento social, a tecnologia passou a ocupar um lugar de suprema importância, principalmente para viabilizar nossas comunicações e muitas atividades sociais, profissionais e pessoais, inclusive esse nosso simpósio. Desde sempre, o ser humano, nós, convivemos com a violência, com a doença, com a dor e com a morte, desenvolvendo, graças à pulsão de vida, recursos individuais e coletivos para se contrapor a esses fenômenos. Vou poupá-los dos detalhes sórdidos da triste realidade de nosso país, que nos últimos anos tem cada vez mais intoxicado o convívio social, nossos pensamentos, conversas e afetos, apareceu até no caso da Marisa, né? Todos nós devemos ouvir isso todo dia na clínica. Sabemos todos que à tragédia sanitária da pandemia vieram se somar catástrofes ambientais, sociais e humanas, alimentadas por preconceitos, pela intolerância e pelo desprezo pela vida. Próximos e distantes, amigos, colegas, familiares, alunos e pacientes, fomos arrastados por uma violenta e mortífera enxurrada sanitária, política e social, que nos marcou com perdas e abandonos, com lutos nem sempre possíveis, com o desamparo e com a miséria, muitas vezes impensáveis. Em pouco tempo, nos deparamos e passamos a conviver com uma legião de órfãos, viúvos e famílias despedaçadas, muitas marcadas pelo desemprego, empobrecidas e esfomeadas, compulsoriamente relegadas ao desespero, às incertezas e à precariedade das moradias de rua, quando não a covas coletivas. A clínica e a ética da psicanálise nos ensinam a importância da presença sensível, empática e transformadora de um outro para a criação de recursos para lidar com experiências como essas, sobretudo nas condições mais extremas de adoecimento e de perda. Muitas vezes, e principalmente agora, diante das urgências e de riscos reais de destruição e de aniquilamento de grupos e pessoas, é uma questão de sobrevivência ampliar esse precioso ensinamento clínico para a dimensão coletiva. Pela solidariedade e pela luta, em nome da vida, contra a irracionalidade, a pobreza e a desigualdade. Elaborar é trabalhar,
ligar, transformar, transcender. Os tempos em que vivemos revelam mais ainda a importância e a urgência da elaboração das perdas e do sofrimento e do trabalho da pulsão e do luto para proteger a vida dos movimentos de desorganização que podem dar cabo dela. Para concluir, eu lembro o filósofo Franco Berardi que apontou como a pandemia acentuou as tendências de apagões libidinais. Apagões libidinais, uma retirada do desejo dos lugares, dos objetos, das atividades humanas que já há algum tempo vínhamos observando nas sociedades contemporâneas. Sobretudo nesses tempos de apagões libidinais, é importante lembrar o caráter vital, clínico e social da reanimação libidinal descrita por Denise Braunschweig. Em sintonia com o espírito dessa atitude clínica, Berardi afirma que a única vacina contra o pânico, contra a depressão e contra as ameaças de destruição do tecido social é pensar juntos. Pensar e, mais ainda, pensar juntos, diz ele, tem uma enorme potencialidade terapêutica e política. Frente à terrível escalada de violência e de desorganização pulsional e de tantas dinâmicas mortíferas individuais e coletivas, cabe sustentar a necessidade clínica e social do investimento libidinal e lembrar a importância do pensamento e da alteridade como guardiões e promotores da vida. Obrigado. Novamente, hoje só posso agradecer, né, a maravilhosa explanação, né, essa conversa que você teve coloquial com a gente, e a gente podendo elaborar tudo isso que você falou, na verdade, pensar juntos, e relembrando, né, exatamente, recordar, repetir e elaborar. Então, a gente nos convida a nos simbolizar diante dessa sua maravilhosa explanação. Então, agora está aberto para as perguntas, né? Gostaria, então, que fossem enviadas as perguntas para a gente poder conversar com o Marcelo. Vamos. Eu tenho uma. Posso? Claro. E sem entrar pelo chat. É o seguinte, você falou e me deixou assim, preocupada sobre a questão de você, no convívio com a pessoa que tem um problema psicossomática, né, você acaba tendo, às vezes, até médicas, eu estou pensando, uma relação iatrogênica, né? Você coloca um excesso de simbolização, né? E ele não está preparado para isso. Então, isso acaba provocando algum tipo de distúrbio. Não sei se eu me fiz entender. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não sei se tem outras perguntas, a gente podia... Tem? Se não? Começamos por essa, depois o pessoal vai se esquentando. Tá? Eu acho que todo mundo aqui, né, todo analista, todo psicoterapeuta, né, o próprio Freud, né, quando ele falava da reação terapêutica negativa, né, todo mundo já viveu processos analíticos que caminham muito bem e, num certo momento, em função de alguma vivência do paciente, né, se empobrecem, né? É o que eu descrevo lá no caso da Sofia, no meu livro, né? Quer dizer, não existia nenhuma dúvida sobre a indicação da análise, sobre a capacidade de elaboração dela, de associação livre, né? Mas ela viveu lá uma situação que eu não tenho tempo de descrever aqui, né? Que de repente tudo aquilo foi desaparecendo.
né, a gente começa a perceber a trama transferencial se esgarçando, o empobrecimento de sonhos, né, a fala começa a ficar mais rarefeita, ou seja, essa oscilação do que eu chamo, né, do que nós chamamos a economia psicossomática, ela é facilmente observável, mesmo nos pacientes, né, vamos chamar assim, psiconeuróticos, né. Agora, a grande questão é o que acontece, né, quando, ou nesses momentos em que o paciente perde os recursos que ele constituiu de elaboração, ou então quando ele não tem, por alguma contingência da sua história de vida, né, quer dizer, ele não tem essa capacidade, os recursos psíquicos para lidar com as exigências, com as tensões de vida, né, o que a gente faz enquanto analistas? A gente sabe que o trabalho livre associativo, né, da técnica que eu vou chamar clássica, da associação livre, de não ter a visão do analista, né, solicita muito os recursos regressivos dos pacientes, né, para ele entrar em contato justamente com as suas sensações, formações do inconsciente, né. Mas para solicitar os recursos regressivos do paciente, ele tem que ter esses recursos. E esses recursos regressivos, mesmo que exista uma conotação negativa na palavra, que eu convido a abolir, eles são estruturantes, né? Eles são estruturantes. A gente precisa regredir em alguns momentos, a gente precisa clivar em alguns momentos, a gente precisa recalcar em alguns momentos. O problema é quando tudo isso se cronifica. E nesses momentos, né, onde se perdem os recursos mais organizados, regressivos, do recalcamento, dos mecanismos de defesa neuróticos, né, e nós continuamos a solicitar algo que o paciente não tem condições de elaborar, existe um risco de uma desorganização da economia psicossomática, né, que é um movimento contra-evolutivo, de perda da riqueza psíquica, né, que pode solicitar outros níveis de funcionamento, como as descargas pelo comportamento, os actings, os transtornos alimentares, as toxicomanias, ou ainda no nível mais primitivo, do ponto de vista do desenvolvimento da economia pulsional, né? Descargas somáticas mesmo, né? Sintomas orgânicos de todas as naturezas, ou até mesmo doenças. Então, a pessoa pode adoecer quando, de repente, ela não tem, né, um respaldo, seja próprio, seja na trama transferencial, para lidar com as excitações, inclusive de vida e inclusive aquelas que vêm do próprio dispositivo terapêutico, né? É aí que aparece a iatrogenia. As pessoas adoecem por serem solicitadas pelo enquadro e pela transferência, né, a lidar com excitações que elas, naquele momento, não têm como lidar. E a economia psicossomática tenta se organizar num nível mais primitivo e, se for no nível somático, às vezes, né, com alguma doença mais grave que pode colocar em risco, sim, a integridade do paciente. Eu estava pensando na questão da hipertensão essencial, né? Vários pacientes que têm a hipertensão essencial e que realmente é uma situação muito difícil. É difícil para eles elaborarem uma questão simbólica, né? E o aumento de pressão em determinadas situações de vida e, realmente esse cuidado que a gente tem que ter, né? Em relação assim, é como se a gente um bebê, a gente está dando um monte de alimento para um bebê que já está saciado. Não tem capacidade de ser saciado, né? Não sei se eu entendi. Discussão. Eu diria que não só na hipertensão essencial, né? Eu acho que qualquer manifestação somática, eu convido, né? Todo mundo tem essa experiência, seja pessoal, seja clínica, seja familiar, de pensar qual é o contexto, né? Qual é a função que um certo sintoma, uma certa doença podem estar tendo para aquela pessoa, né? Ou para nós mesmos, claro, a gente faz nossas análises, né? Naquele momento, né?
com todo cuidado para não generalizar, né? Eu convido mesmo a pensar a sintomatologia, as doenças orgânicas, né? Como uma tentativa, ainda uma tentativa de equilibrar a economia pulsional, né? Mesmo que num modo de funcionamento mais primitivo, né? Posso fazer posso falar um pouquinho, Rubens? Você viu Claro. naquele paciente que chama de Júlio, que ele inicia queixando-se de muitas questões psicossomáticas, insônia, dor de cabeça, e eu tinha a impressão, assim, de que dava a impressão de que não existia nada além do que vou dizer, esta condição dele, de entender pelo corpo, né? Não por questões mais profundas. Mas eu penso que o que você falou tem muito a ver, porque se não tiver uma condição, essa condição não aparece. Mas se a gente vai trabalhando, a gente parece que vai conseguindo se aproximar daquilo que provavelmente vai ajudar ele a elaborar seus conflitos, suas questões, suas angústias de uma outra forma. Né? Eu entendo isso que você fala da psicossomática, que realmente é quer dizer, do que aparece como uma forma de dar um jeito, né, naquilo da gente achar o próprio equilíbrio. Digo assim por experiência própria, da minha própria análise, de que como se em algum momento você precisa se rearranjar ali, e às vezes vem mais pelo sintoma do que pela elaboração propriamente dita. Sim. Então, a gente não tem tempo, né? Muito breve esse nosso encontro aqui para desenvolver uma série de coisas, mas eu queria fazer só pontuar algumas coisas, né? Quer dizer, existe uma enorme diferença entre o sintoma somático que pode ser elaborado como um sintoma histérico, por exemplo, e um sintoma que é pura descarga. E eu acho que a gente tem que se acostumar, né? Começar a habituar a nossa escuta, a nossa observação clínica, a considerar algumas, por exemplo, né, a insônia, uma hipertensão essencial, qualquer sintoma somático, como pura descarga, sem elaboração. E é aí que mora o perigo. Né? Eu trouxe muita coisa, mas o próprio Freud, no texto sobre as psiconeuroses, ele fala do trabalho do pensamento para ligar as excitações. Né? A elaboração, como eu disse, é uma tentativa de ligar excitações. Que ótimo quando existem condições psíquicas, mentais, para que isso aconteça. Infelizmente, algumas vezes não. E é nesse sentido que o trabalho do analista, do terapeuta, tem que ser mais ativo para fazer algumas intervenções de nomeação, como eu disse, subversão libidinal e de organização de uma economia libidinal, pulsional, que está muito desorganizada e que corre o risco, como no teu paciente, né? Também não teve tempo de detalhar, mas em que momentos que aconteciam aqueles episódios de insônia e os sintomas somáticos? Não para dar um sentido, mas para perceber que ali ele está numa zona de perigo, onde ele tá mais fragilizado, né? E que talvez a tua atitude terapêutica possa precisar ser modulada, né? Não apenas de uma escuta benevolente, né? Como a gente está acostumado, né? Com as nossas próprias associações, né? De analistas, mas talvez de um trabalho mais ativo, uma intervenção mais ativa para oferecer uma consistência que ele mesmo sozinho não tem, como a mãe oferece para o seu bebê. Quando a gente fala do paradigma da função materna, né, como sendo paradigma da função terapêutica, é isso que a gente quer dizer. O bebê não pode, a mãe oferece o recurso. Os pacientes, em alguns momentos, não podem, o analista oferece o recurso. Com vistas à autonomia para que ele tenha esses recursos, claro. Sim. Assim como o bebê um dia precisa ser autônomo, a gente espera que o paciente também consiga isso. Né? Obrigada. Wallace, tem uma pergunta da Maria Eugênia Fernandes. Você poderia comentar um pouco mais
sobre essas formas de educar crianças hoje em dia, que favorecem os excessos de atividades e a redução do espaço-tempo para brincar e sonhar na infância. Estamos construindo, assim, uma sociedade mais adoecida? Qual é o final da pergunta? Estou aqui tentando achar. Ela falou o seguinte: estamos construindo uma sociedade mais adoecida? Bom, eu não sei se alguém aqui tem alguma dúvida sobre isso, né? Eu acho que essa pergunta é completamente retórica. Sim, sim, sim. Quer dizer, o primeiro passo para a gente reconhecer que a gente precisa de um tratamento é reconhecer que a gente está doente, né? Então, sim, não tem dúvida que a gente está numa sociedade mais adoecida. E não é apenas pelo Covid, né, a varíola dos macacos ou, né, essas doenças que estão mais na mão, né? Sabe, é só observar os intervalos das escolas quando a interação lúdica não existe mais e as crianças ou adolescentes ficam ali, às vezes conversando com um colega que está do lado pelo aplicativo. Né? É doentio, né? Eu acho que a Audrey vai falar sobre isso, né, hoje à tarde, imagino, né? Mas nós estamos muito doentes, gente. Nós estamos muito doentes, né? E as crianças e jovens que estão adoecidos hoje, naturalmente, têm grande chance de se tornarem adultos adoecidos, né? Quer dizer, e são adultos que vivem num certo, né, têm uma vida social, né? Quer dizer, interagem profissionalmente, pessoalmente, e é inevitável, né, que o fruto, né, de uma convivência de pessoas adoecidas seja também adoecido, né? Quer dizer, eu acho que é terrível, né, o que as crianças vivem, né? Eu tenho filhos, tenho netos, tenho um filho que é professor, enfim, eu estou bem próximo, né, com esse colega Silvio Tinsky, que ele tem essa característica de ser psicanalista, educador. A gente pensou muito, escreveu sobre isso, né? Tem muita gente pensando a respeito disso, né? A gente tem que salvar a infância, né? Que está simplesmente desaparecendo, né? A gente fica muito, as associações que aparecem, né, são muito dessa realidade sórdida que eu tento poupar os detalhes de vocês, mas ela está dentro da gente, né? Nós estamos intoxicados. Quando a gente fala de uma menina engravidando aos 11 anos, é porque ela se tornou menina, capaz, né? Mocinha aos 9, aos 8, com todas as consequências que isso tem para um aparelho psíquico, inclusive, que não tem como elaborar aquilo que se passa no corpo, né? Sem falar dos riscos médicos mesmo, né? Que a antecipação da menstruação e o aumento da janela estrogênica aumenta os riscos de câncer, por exemplo. Indo rapidinho em algumas questões aí que são muito conhecidas. Então a gente está nós estamos adoecidos em muitos aspectos. Por isso que eu acho que é tão importante trabalhar com crianças, é tão importante trabalhar com educadores, né, para poder pensar uma outra forma de oferecer a eles a experiência do mundo, né? Bom, como diz o Winnicott, né? Inclusive, eu acho que vocês fizeram no YouTube ou no Instagram uma manifestação, né, um manifesto em relação à menina, ao aborto da menina que está violentada. Não sei se você viu, vocês do SED Sapiens fizeram. Sim, sim. Né? É emocionante, quer dizer, muito triste tudo isso, né? Essa violência toda, né? Desde do estupro, como você diz, pela questão do estrógeno, ela se menstruar mais cedo, ela ser mulher mais cedo, desde aí já tem uma violência, né? Psicicamente ela não está preparada para tudo isso. Sim. Né? Sim. E aí todos aqueles manifestos que você vê, acho que eu convido a vocês olharem, não sei se está no Instagram ou no YouTube, vocês puseram. Então, mas qual é a definição do traumático, Maia? Uma das dimensões do traumático, e ó, não é que foi inventada semana passada,
O Freud já falava disso desde 1919. Um é o excesso e a surpresa, a impossibilidade de elaboração, né? Quando você apresenta cedo demais a uma criança estímulos, ideias, representações, a hipersexualização da infância, que ela não tem como assimilar, isso é um traumatismo. Não estou nem falando de casos mais graves, de estupro, violência, né? É batata. Nosso projeto clínico do SEDES, quer dizer, a maior parte dos pacientes que nós atendemos que trazem queixas somáticas, né, e lembrando que a psicossomática não são só queixas somáticas, eu gostaria de deixar vocês com essa contribuição, pensar nessa continuidade, a maior parte traz relatos de violência familiar da infância. Por quê? Porque a violência familiar, a violência em si, não só vivida na família tão proximamente, né, perturba ou impede o desenvolvimento de recursos de ligação, de elaboração e de pensamento para aquelas crianças. Né? O Laplanche já falava do caráter traumático da sexualidade, né? Os tais dos significantes enigmáticos. O Ferenczi já falava como, né, é traumático a criança ela falar numa linguagem da ternura, né, e o adulto responder com a linguagem do excesso sexual. Ele não falava desse jeito, mas eu estou traduzindo um pouco para a gente entender. Quer dizer, as crianças estão submetidas, sim, a estímulos. Não quer dizer que não pode assistir tal programa. Tem que existir uma instância maternal, uma instância parental, uma instância professoral, vou dizer assim, que filtre essa realidade, que metabolize aquilo que a criança não é capaz de metabolizar. Ela não teve tempo ainda. Um dia, tomara que ela seja. Né? Por isso que a palavra, né, e o pensar juntos, isso vale em todas as esferas, pensar junto na família, pensar junto, né, é tão fundamental, que o pensamento é uma função de ligação. Né? Aquilo que não pode ser pensado, e aí não precisa, né, desde sempre a gente conhece, precisa se descarregar de alguma forma, e se descarrega seja pelo corpo, seja pelos actings, pelos comportamentos. Né? As automutilações adolescentes, as tentativas de suicídio, enfim, isso que quem trabalha com adolescente conhece, né, infelizmente também. São sinais de desespero e da impossibilidade de pensar alguma coisa. E a gente tem muita coisa para pensar na adolescência, que vem de dentro, não precisa alguma coisa que vem de fora para sobrecarregar o que já é difícil lidar quando vem de dentro. Tem alguma pergunta? Queria sobre alguma pergunta aqui. Eu sou. Não, que tem alguns comentários, né? Excelentes reflexões do professor Rubens, reflexões atuais e brilhantes, e penso muito nessa linha. É Elaine. Você pode falar só um pouquinho mais alto, Maia? Não sei se... Tá bom. Foi um agradecimento e um elogio a você, excelente apresentação e reflexões do professor Rubens, reflexões atuais e brilhantes, penso muito nessa linha. Eu acho que todos nós pensamos e eu acho que sempre lembrar que nós temos obrigação de pensar sobre tudo isso. Obrigação o quê? Obrigação de pensar. Obrigação, entre aspas, de pensar sobre tudo isso. A Pierre Olagnier, há 30 anos atrás, ela escreveu um artigo maravilhoso, né, que tinha como título Condenados a Investir. Né? E, se possível, investir pelo pensamento. Né? Ela falava das condições psicóticas, condenados a investir. Ela falava das condições psicóticas, mas serve para tudo isso que a gente está falando. Né?
porque é pelo investimento da pulsão de vida que a gente consegue mais ou menos lidar, mais ou menos, com a pulsão de morte. E quando a pulsão de morte não está investida, isso está no Freud também, né, como eu gosto de brincar, uma brincadeira triste, ela corre livre, leve e solta. Né? O masoquismo, né, é o investimento da pulsão de vida sobre a pulsão de morte, mas enquanto a gente percebe alguma manifestação masoquista, a gente pode estar junto, acompanhando e, por que não, tentando elaborar. Né? Quando não é possível investir a pulsão de morte, ela, né, segue livre, leve e solta, no sentido de fazer o que ela, né, o seu destino, que é desorganizar, que é destruir, que é desligar as ligações pulsionais, né? E aí que aparece a doença, aí que aparece o ato, né? Uma outra questão, a importância da comunicação, sobre a comunicação na contra-transferência e o papel do sonhar, os sonhos não sonhados do paciente. É uma pergunta. A importância de você poder sonhar os sonhos não sonhados do paciente. Uhum. Você quer dizer o analista? Sim. Sim. E tem um outro comentário: educação na família, uma forma de evitar barbárie, crianças muito pequenas, bebês, já em contato com alternância grande de pessoas nas creches. Entende o quê? Não, é o seguinte: a educação na família, forma de evitar barbárie versus crianças, bebês muito pequenos em contato com alternância grande de pessoas em creche, de pessoas que ficam, são várias pessoas que cuidam da criança, né? Eu acho que é interessante para a gente poder comentar, né? Lembrei do Spitz. Mas depende, né? Sim, a gente está pensando, não sei se estão pensando no hospitalismo dos Spitz, é isso? Né? Não, eu acho que já essa questão de alternância de pessoas que cuidam da criança, do bebê, na creche. Então, vem outra Sim. pessoa, e aí existe um vazio muito grande, né? Uma irregularidade de cuidado, você quer dizer, né? Sim. Eu acho que é uma questão, sem dúvida. Né? Tem um comentário que eu gostaria que você comentasse sobre as ondas trans recorrentes entre os jovens. As ondas trans, eu acho que é muita coisa para a gente comentar aqui, não? Eu acho que isso vai dar uma... Eu acho que o jovem se busca, né? Mas justamente, né? Acho que todo mundo sempre viveu, inclusive na nossa geração, né? Pergunta sobre sua sexualidade, já teve dúvidas, né? Se é homem, mulher, né? Se não teve consciência, a análise em algum momento passou por aí. Agora, uma coisa é a gente pensar, falar a respeito, duvidar, sofrer. Outra coisa é a gente precisar marcar o corpo, né? Falando, bom, então eu acho que eu sou isso ou aquilo, então vou mudar de sexo. Claro, é uma questão, né? A questão de gênero é uma questão seríssima. Que bom que está se podendo falar sobre isso, né? Mas a questão é quando vira moda, né? E que acha que só de pensar tem que fazer. Verdade. Né? Aquela propaganda antiga, desculpe, não quero fazer merchandising de ninguém, dá para tomar uma Kaiser antes, ela é sempre útil. Né? Vamos pensar antes de fazer? Boa. Né? Agora, o problema, e não é só a questão, né,
da mudança de sexo, que algumas vezes é cirúrgica mesmo, né? Quer dizer, é um processo muito dolorido. A gente já trabalhou um pouco essas questões também, né? Mas, sabe, é justamente a limitação da capacidade de pensar, muitas vezes, leva alguns, sem generalizar, alguns precisam, acho que é estruturante, né? Mas é fundamental que tenha um trabalho de elaboração antes, porque senão vira pura descarga, né? Alivia a minha angústia achar sofrer no meu corpo, né? Aquilo que na realidade está aparecendo de uma outra forma, então eu vou operar, né? Quer dizer, eu acho que a possibilidade de experimentar diferentes gêneros na identidade, eu acho que é um recurso, é uma possibilidade da adolescência, sem dúvida. E é importante, né? A questão é não poder pensar e precisar, aos 12 anos, 13 anos, dizer, bom, então eu sou isso ou aquilo, quando na realidade eu simplesmente tenho o direito de me perguntar, né? Essa pergunta é tão difícil, quem sou eu, o que que eu sou homem, sou mulher, sou os dois, né? Sou poliamor, sou, né, monogâmico, enfim. O problema é quando a ação impede o pensamento. Acho que esse é o grande problema. E não apenas com as questões trans, né? Fundamental. Acho que hoje já está da hora. A gente combinou de acabar às 11h35, mas acho que estava muito interessante. Acho que todo mundo agradece, agradeço em nome de todos, né, que estão aqui assistindo, né? E queremos que você volte para a gente poder conversar em uma outra ocasião. Tá? Eu agradeço o convite e obrigado, né, pelas contribuições de vocês. Obrigada, Valéria.